Fala galera, aqui é o professor Silvio Marques. É uma honra ter vocês aqui no meu canal do YouTube. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sino para receber as notificações, tudo bem? E deixar os seus comentários e suas sugestões para os próximos vídeos. Qual foi o intuito da gente criar esse canal? O intuito da gente criar esse canal é um canal extremamente interativo, tá? Um canal extremamente promissor sobre fisiologia. Para você que gosta de fisiologia, para você que quer relembrar a fisiologia, ou até mesmo para você que quer entender a fisiologia, aprender a fisiologia. Nesse canal eu vou ajudar você a entender a fisiologia, não numa ótica da fisiologia do livro didático, daquela fisiologia pesada que a gente aprende em sala de aula, mas sim a fisiologia aplicada ao dia a dia. E hoje, especialmente, o que nós vamos fazer? Entender os processos homeostáticos responsáveis pela regulação da pressão arterial. Vem comigo! Vamos dar uma olhada aqui em como é que acontece a regulação da pressão arterial. Olha, a pressão arterial, tá? Ela é um processo multifatorial. Se a gente for observar esse gráfico aqui, onde a gente pode visualizar o mecanismo de ganho de pressão e na sua faixa temporal, tá? Os mecanismos associados com a regulação da pressão, cada linha colorida dessa representa um mecanismo diferente, tá? Então, assim, eu geralmente quando vou dar aula de regulação da pressão arterial, eu divido isso em umas 3 aulas. Eu falo de um mecanismo de regulação da pressão arterial a curto prazo, falo de mecanismo de regulação da pressão arterial a médio prazo, né? Que aí entra aqui, ó, fatores relaxantes, capilares, né? Mecanismos que estão associados a essa janela de alguns minutos, né? E os mecanismos a longo prazo, tá? Que particularmente o principal deles aqui, que representa essa linha vermelha, que são os rins e os líquidos corporais, tá bom? O foco dessa aula de hoje não é a de regulação da pressão arterial, tudo bem? Então é por isso que dentre todos esses mecanismos que estão descritos aqui para vocês, eu vou falar especificamente do mecanismo a curto prazo, que é o mecanismo barorreflexo, tá? Que a gente pode assumir também que é o mecanismo momento a momento de regulação da pressão arterial, tudo bem? E em outras aulas posteriormente, nós veremos esses outros mecanismos aqui, como é o caso, por exemplo, do sistema renina-angiotensina, que é um sistema conhecidíssimo, né? Que é muito alvo da terapêutica e da hipertensão arterial sistêmica, bem como os rins e os líquidos corporais, tá bom? Então, quando a gente fala de mecanismo a curto prazo de pressão arterial, vamos voltar lá naquela concepção do diagrama de sistemas, tá? Como é que era o diagrama de sistemas? Nós tínhamos lá sensores. Esses sensores, o que eles vão ser capazes de fazer? Vão ser capazes de detectar, né, oscilações, mudanças na pressão arterial, que nós vamos ver como é que isso acontece. Uma vez com que esses sensores, então, eles sejam capazes, né, eles possuam sensibilidade suficiente para promover essa captação desse estímulo inicial, esses sensores vão precisar se conectar a estruturas específicas no nosso sistema nervoso central, que já de antemão eu adianto para vocês que é aqui que se concentra todo o nosso centro de integração, tá bom? E que, por sua vez, esse centro de integração, essas estruturas pertencentes ao sistema nervoso central, elas vão recrutar órgãos efetores específicos, para que esses órgãos efetores específicos eles sejam capazes de desempenhar uma resposta, tá? De tal maneira que a pressão arterial ela se mantenha na faixa de normalidade. Bom, beleza, então vamos ver agora na prática como é que isso funciona, tá? Há muitas décadas atrás, os primeiros experimentos, né, que mostraram a importância
desses mecanismos neuromorais, né, ou a curto prazo para a regulação da pressão arterial foram através da desnervação, né, de aferências específicas que promoviam então as informações, né, desses sensores até o centro de integração. Então, no traçado superior, tá, nessa figura aqui à esquerda, a gente pode observar esse registro, né, é o registro da pressão arterial, e aqui nós temos ali a escala de tempo, né, por alguns minutos aqui. Observem que nesse traçado de cima, a pressão arterial ela quase não apresenta, ela oscila, né, mas as oscilações da pressão arterial, elas acontecem dentro de uma faixa de normalidade, dentro de uma faixa esperada, que assim a gente pode assumir, tá? E aqui a gente observa, no caso, um dos experimentos, né, propostos na época, que é através lá de cães desnervados, né? Então, essas aferências, elas eram lesionadas e, por sua vez, a gente pode perceber aqui que a pressão arterial, ela não consegue ter um mecanismo de controle de resposta tão rápido. Então, ela acaba sofrendo oscilações, né, a valores muito grandes ou muito baixos, tá? E, por sua vez, ela demora muito para ser regulada, tá? Então, a partir daí, diversos estudiosos, diversos pesquisadores começaram a traçar estratégias para explicar melhor como é que esse mecanismo ele funciona e, por sua vez, como é que, de fato, ele pode ser possivelmente utilizado, né, numa estratégia terapêutica, como é o caso da própria hipertensão, tá? Então, esses sensores, que assim a gente pode assumir, tá? Eles são chamados de baroreceptores, tá bom? Ou também sistema baroreflexo, né? Que muitos livros gostam de usar essa nomenclatura. Só que o que vai acontecer? Um cuidado que a gente precisa tomar em relação a isso, tá? Por quê? Porque quando a gente fala baroreceptor, dá aquela ideia pra gente que esse receptor, ele é sensível à pressão. E, na verdade, ele não é sensível à pressão, tá? Esse receptor, ele é sensível a estresse mecânico, ou seja, ele é um mecanorreceptor, tudo bem? Como é que esse receptor ele vai funcionar? Esses receptores, eles são localizados aqui, ó, bem lá na bifurcação das carótidas, né, carótida interna e externa, e por sua vez aqui no arco aórtico, tá? Onde nós temos o maior predomínio desses mecanorreceptores, tudo bem? E observem que eles estão localizados ali em artérias importantes, né? Arco aórtico e a carótida interna são segmentos importantes arteriais. Então, o que vai acontecer? Vamos parar para pensar no seguinte. Vamos imaginar que o coração está bombeando uma quantidade muito maior de sangue para a periferia. Obviamente que esse volume de sangue para a periferia vai acarretar no quê? No aumento da pressão, né? Eu tenho volume muito maior de sangue sendo bombeado aqui, por exemplo, para a aorta. Então, percebam o seguinte, nessa imagem aqui superior, nós temos lá a estrutura desses baroreceptores, tá? Então, eles estão bem invaginados em todos os segmentos aqui das camadas dos vasos sanguíneos. E o que acontece? Se o coração ele passa a bombear uma quantidade muito maior de sangue para a periferia, o que vai acontecer com esse vaso? Esse vaso acaba se dilatando mais para receber um volume maior de sangue. O que está acontecendo com esse vaso? Esse vaso está se deformando mais, né? E quanto mais esse vaso ele se deformar, maior vai ser a taxa de disparo por esses receptores, né? Então, nesse traçado aqui de baixo, a gente pode observar claramente isso, olha. Nós temos aqui essas ondas representando as variações na pressão arterial e esses ruídos aqui representando o registro elétrico do nervo depressor aórtico, tá? Então, reparem aqui o nervo depressor aórtico, ele é uma das aferências que vai se projetar até o centro de integração, levando, né, todo o impulso nervoso através desses sensores. Então, olha só como esse mecanismo ele é muito importante para regular a pressão. À medida com que a pressão aumenta, né, a gente pode observar aqui, ó, a pressão arterial está aumentando, saindo da faixa de 80 e se aproximando da faixa de 120. O que acontece com a despolarização, né, a taxa de frequência de disparo por esses neurônios, né? A frequência de disparo por esses neurônios, elas vão aumentar. E no mesmo ciclo, né, o coração contrai,
a pressão aumenta e depois na fase diastólica, quando o coração relaxar e por sua vez a pressão voltar para sua faixa de 80 mmHg novamente, o que vai acontecer? A taxa de disparo por esses neurônios elas são reduzidas. Então reparem que a cada ciclo esses neurônios eles vão informando o centro de integração o que está acontecendo na periferia. Então por isso que é chamado de mecanismo a curto prazo ou momento a momento, né? Porque esses neurônios sensoriais, essas aferências, elas vão se projetar e a cada ciclo cardíaco elas vão ficar informando o centro de integração do que está acontecendo na periferia, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós temos lá, então, os baroreceptores, os nossos sensores, tá? Aqui no arco aórtico, a gente pode observar, né, o nervo depressor aórtico, que foi esse que a gente acabou de observar o exemplo dele, tá? Enquanto que lá na bifurcação da carótida, nós temos o nervo de Ehring, tá bom? Fazendo sinapse, então, lá no gânglio petroso e, por sua vez, através do nervo glossofaríngeo, essas informações elas vão chegando lá no centro de integração, enquanto que o nervo depressor aórtico, tá? Depois, no gânglio nodoso, ele vai fazer sinapse com o nervo vago, tá? As aferências aqui do nervo vago, que se projeta também para o centro de integração. E aí, uma vez essas informações no centro de integração, olha só que mecanismo fantástico, tá? Esse artigo aqui, ele se eu não me engano, ele é de 2011, né? Esse artigo aqui é de 2011, mas ele é uma revisão muito bacana, que mostra como é que essas estruturas cerebrais elas se organizam, elas recebem essas informações dos sensores e, por sua vez, como é que a organização dessa resposta vai acontecer para que os efetores sejam recrutados de maneira correta, tá? Então, olha aqui os baroreceptores aqui, ó. Então, esses baroreceptores eles vão projetando essas informações, né, sensoriais até aqui um primeiro núcleo de integração que ele está com essa sigla aqui de NTS, que é o núcleo do trato solitário, tá? Então, o núcleo do trato solitário ele vai ser o primeiro centro de integração que vai recepcionar essa resposta proveniente lá desses sensores, ou seja, dos baroreceptores. Então, o que vai acontecer? E reparem que o núcleo do trato solitário, ele está com essa coloração em verde. E se a gente for observar nessas legendas aqui, ó, verde significa que esses neurônios são neurônios excitatórios, né, que liberam glutamato, que por sua vez é um neurotransmissor excitatório. Então, o que vai acontecer? À medida com que os baroreceptores eles vão mandando informações aqui para o núcleo do trato solitário, o núcleo do trato solitário, se ele for estimulado, ele começa a aumentar a síntese e a secreção de glutamato. Então, o que ele vai fazer? Anotem isso, que isso é bem importante, tá? O núcleo do trato solitário, ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar informações para dois centros, tá? Dois centros. Um deles, tá? Esses dois núcleos aqui, ó, que fazem parte, né, da gênese da nossa atividade parasimpática, que é o núcleo ambíguo e o núcleo dorsal motor do vago, ou dorso motor do vago. Por que ele vai fazer isso? Vamos parar para prestar atenção no seguinte, vamos imaginar que o coração está aumentando o volume de sangue lá para a aorta e para as carótidas, né? Então, esses vasos vão estar sofrendo mais deformações e, por sua vez, essas informações vão chegando aqui no núcleo do trato solitário. O que o núcleo do trato solitário ele vai fazer? Ele vai captar essas informações de que está acontecendo uma grande deformação nos vasos e que, por sua vez, isso, como consequência, vai ser o aumento da pressão. O núcleo do trato solitário, ele começa, então, a estimular esses dois núcleos aqui, núcleo umbigo, dorso motor do vago, e, por sua vez, o núcleo do trato solitário, ele estimula um outro núcleo aqui, que eu gosto de falar que é um centro inibidor, tá? Que é esse BVLC, que é o bulbo ventrolateral caudal, tá? Ele tá bem aqui, ó, essa bolinha vermelha aqui. Ó. Então, o núcleo do trato solitário
vai recrutar os núcleos parasimpático aqui, núcleo ambíguo dorsomotor do vago, e depois ele vai promover, tá, excitações aqui, projeções excitatórias para o núcleo BVLC, que é o bulbo ventrolateral caudal. Repara que ele está com uma coloração encarnada, né, que assim a gente chama, né, vermelhinha assim. Por quê? Porque, na verdade, eles são neurônios que vão secretar neurotransmissores inibitórios, né, como é o caso aqui, neurônios GABAérgicos, né, que secretam GABA. Então, o que vai acontecer? Percebam que essa projeção do bulbo ventrolateral caudal é uma projeção inibitória e que está se dirigindo para onde? Está se dirigindo para o bulbo ventrolateral rostral. Esse bulbo ventrolateral rostral, ele vai mediar uma resposta simpática. Então, percebam que, à medida com que o núcleo do trato solitário, ele projeta essas informações excitatórias para o bulbo ventrolateral caudal, o bulbo ventrolateral caudal ele começa a fazer o quê? Inibir o bulbo ventrolateral rostral, ou seja, ele começa a inibir a resposta simpática e, por outro lado, começa a potencializar a resposta parasimpática. E isso vai acontecendo a cada ciclo cardíaco. É por isso que a pressão arterial ela fica oscilando em 120/80, mas dentro dessa faixa que a gente considera uma faixa normal, uma faixa de normalidade. E aí o que vai acontecer? Vamos observar duas situações aqui diferentes, né? Uma em que a pressão arterial se eleva e outra em que a pressão arterial ela sofre essa redução, tá bom? Então, vamos observar no primeiro diagrama, tá? Nesse primeiro mapa conceitual aqui, a pressão arterial aumentou a quantidade de sangue bombeada para a periferia. Então, os baroreceptores, ou assim chamados de mecanorreceptores, eles vão começar a aumentar a taxa de disparo porque eles vão sofrer uma deformação muito maior. Uma vez isso acontecendo, o núcleo do trato solitário, o que ele faz? Começa a ser excitado e, por sua vez, liberar uma quantidade do neurotransmissor lá excitatório glutamato para esses dois núcleos aqui. Então, ele começa a estimular esses dois núcleos. NA, núcleo ambíguo, ou DMV, que é dorsomotor do vago, e o BVLC, que é o bulbo ventrolateral caudal. Então, lembrando que o núcleo ambíguo e dorsomotor do vago, eles vão potencializar a resposta parasimpática, que, por sua vez, está relacionado com o quê? Redução da frequência cardíaca, menor força de contração, menor contratilidade, então por isso que o volume sistólico, esse VS, VS é o volume sistólico, FC, frequência cardíaca, os dois vão reduzir. Esse CV aqui representa a capacitância venosa. O que é a capacitância venosa? Capacidade das veias de armazenar sangue. Então, se a capacitância venosa aumenta, significa que essas veias elas estão armazenando mais sangue. Ou seja, o retorno venoso vai diminuir. O retorno de sangue para o coração vai sofrer redução. E aqui nós temos também a redução da resistência periférica, tá? Então, redução do retorno venoso, redução do volume sistólico da frequência cardíaca, redução de débito. Redução de débito e redução de resistência periférica total, redução da pressão arterial. Então, repara que o estímulo inicial qual foi? Aumento da pressão arterial. A resposta final qual foi? Redução da pressão arterial, ou seja, um feedback negativo, tá bom? Então se a pressão arterial estiver reduzindo, vai acontecer um feedback negativo também, tem que acontecer um feedback negativo, tá bom? Então, a redução da pressão arterial vai fazer com que os baroreceptores, eles passem a ser menos estimulados agora e que, por sua vez, eles vão... essa menor taxa de disparo para o núcleo do trato solitário vai fazer com que o núcleo do trato solitário ele excite menos núcleo ambíguo dorsomotor do vago e bulbo ventrolateral caudal. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, a resposta parasimpática ela está sendo reduzida e, uma vez que o bulbo ventrolateral caudal ele está sendo reduzido, a atividade dele está sendo reduzida,
a resposta inibitória do sistema simpático vai ser menor, ou seja, o sistema simpático ele passa a ser potencializado, porque o bulbo ventrolateral caudal não está mais inibindo ele, tá bom? Então, a atividade simpática começa a aumentar, a atividade vagal começa a reduzir, e a resposta que nós vamos ter é ao contrário. Aumento da FC, frequência cardíaca, né? Maior liberação de adrenalina, noradrenalina e depois adrenalina para a corrente sanguínea, aumento da frequência cardíaca, aumento do volume sistólico, redução da capacitância venosa, que leva aqui ao aumento do retorno venoso. Se aumenta a frequência, volume sistólico e retorno venoso, aumenta débito, tá? E automaticamente aumenta resistência periférica também. Se aumenta a resistência periférica e aumenta o débito cardíaco, pressão arterial volta a aumentar. Qual foi o estímulo inicial? Redução da pressão. Então, reparem que aconteceu um feedback negativo também, tá? Então, aqui nós temos mecanismos de controle barorreflexo, né, que exemplificam como é que acontece esse controle de barorreflexo e, por sua vez, né, como é que isso acontece de maneira rápida, tá bom? Então, nesse gráfico aqui, o que, que nós temos? Nós temos, na verdade, nessa primeira coluna aqui à esquerda, nós temos um FE, tá? Um FE, que aqui nós temos o momento em que foi feita a injeção de felinefrina, tá? A felinefrina nada mais é do que a adrenalina, tá, pessoal? E o gráfico da direita, essa coluna da direita, esse NPS é o nitroprussiato de sódio, tá bom? Felinefrina exerce uma resposta vasoconstritora bem significativa, enquanto que o nitroprussiato de sódio, ele exerce uma resposta vasodilatadora bem rápida. Então, o que mostra esses experimentos? Esses experimentos mostram o seguinte: quando eu injeto felinefrina, tá? Que é um potente vasoconstritor, o que vai acontecer com a pressão e, por sua vez, como é que vai acontecer esse mecanismo barorreflexo para que a pressão ela seja controlada rapidamente. Observem aqui, ó, essa setinha preta demonstra o momento em que a felinefrina ela foi injetada, que está a concentração dela, tá? O momento que a felinefrina ela foi injetada e, de certa maneira, a gente percebe o aumento da pressão arterial e aumento da pressão arterial média, tá bom? Só que o que vai acontecer? Olha aqui para esse gráfico aqui de cima, né? Esse gráfico aqui de cima, o que ele representa? Ele representa a frequência cardíaca, né? Então, repara que quando foi feita a injeção de felinefrina e, por sua vez, isso aumentou a resistência periférica de tal maneira, né? Porque a vasoconstrição vai aumentar a resistência periférica total. Então, se a resistência periférica total aumenta, vai aumentar a pressão. Qual seria o mecanismo de feedback para promover o controle da pressão? Queda da frequência. Então, é por isso que, nesse caso, o núcleo do trato solitário vai entrar em ação para estimular lá resposta vagal, inibir a resposta simpática, e o que a gente observa é isso: redução da frequência cardíaca, bradicardia reflexa, para fazer o quê? Para fazer com que a pressão arterial, né, pressão arterial média e a pressão arterial aqui, traçado da sistólica e da diastólica, ela volte ao normal. Então, se a gente for observar a escala temporal disso daqui, ó, essa distânciazinha aqui no gráfico representa 1 minuto. Então, isso daqui aconteceu, sei lá, em menos de 1 minuto, né? Em poucos minutos, né, a pressão arterial ela foi restabelecida quando você fez a infusão lá de felinefrina, tá bom? Olhando aqui para o gráfico da direita agora, o que a gente percebe? Agora é o contrário, agora a gente vai usar um vasodilatador, tá bom? Nitroprussiato de sódio. Então, quando você tem, né, um nitroprussiato de sódio, ele estimula lá a produção de óxido nítrico, né, e fatores relaxantes derivados do endotélio. Então, é por isso que vai ter uma resposta de vasodilatação muito intensa. A vasodilatação vai promover redução da resistência periférica total. Como consequência, o que acontece com a pressão? A pressão arterial diminui. Então, vamos olhar aqui para a pressão arterial média. Pressão arterial diminui. O que precisa acontecer agora? Um feedback negativo precisa acontecer. Então, repara que à medida com que a pressão arterial começa a reduzir, nós temos agora uma resposta contrária, lembra?
nós temos uma taquicardia reflexa. Então, o núcleo do trato solitário ele deixa de ser estimulado, deixa de estimular o parasimpático e deixa de inibir o simpático. Então, a resposta simpática é potencializada, denotando essa taquicardia reflexa. Por que essa taquicardia reflexa? Para fazer com que a pressão arterial ela seja restabelecida. Tá? Então, repara que isso acontece rapidamente, né? Numa escala de menos de 1 minuto, a pressão arterial ela já é restabelecida, tá bom? Agora eu vou propor um desafio aqui para vocês. E durante o exercício físico? E agora o que acontece, né? Isso tudo que a gente conversou aqui foi encarando numa situação de repouso, né? A pessoa está sentada, você faz infusão de felinefrina nela, ou até mesmo deitada, ou quando você faz lá a administração de nitroprussiato de sódio na pessoa. Nas condições de repouso. Então, a gente observou como o sistema barorreflexo ele vai se comportar nessas condições de repouso. Beleza, mas e durante o exercício físico? O que acontece com o exercício? Exercício é uma resposta muito mais complexa, né? Por isso que isso é tratado na fisiologia aplicada, na fisiologia do exercício, em que eu gosto muito de falar, tá? Em relação ao comportamento da pressão arterial durante o exercício. Aqui eu vou comentar rapidamente com vocês que vai precisar acontecer o quê? Olha, nós temos lá a musculatura, né? Músculo esquelético. Então, o que vai acontecer? Músculo esquelético e durante o esforço, obviamente, ele vai precisar de uma quantidade satisfatória de oxigênio, de nutrientes, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, receptores no músculo esquelético, tá? Que são capazes de modular o núcleo do trato solitário. Olha lá que coisa interessante, né? Não só mecanorreceptores, mas metaboloreceptores também, né? Conseguem modular o núcleo do trato solitário. Nós temos também receptores cardiopulmonares, que são, né, excitados com o grau de expansão do coração, tá? Que por sua vez eles também são capazes de modular o núcleo do trato solitário. Por que eu estou falando isso? Porque como o exercício físico é uma situação muito particular, o organismo ele precisa bombear mais sangue para a periferia. Então esse aumento da pressão arterial é necessário. É por isso que ocorre o quê? Um set point hipotalâmico, né? Acontece um set point hipotalâmico. O que vai acontecer? O núcleo do trato solitário é como se você mudasse lá a temperatura do seu termostato do ar-condicionado. Por exemplo, você botou em 19 graus. E aí o que vai acontecer? Pô, você começa a sentir frio. Você ajustou o set point a 19 graus. Aí daqui a pouco você começa a sentir frio, você pega o controle do ar-condicionado e faz o quê? Cara, eu vou aumentar um pouquinho essa temperatura aqui, eu vou botar para 21, 22 graus. Você ajustou o set point, né? Lá do seu termostato. É isso que acontece com o núcleo do trato solitário. Ele permite esse ajuste no set point e é por isso que a pressão arterial ela sofre esse ligeiro incremento. Então é o que mostra esse gráfico aqui à direita, né? A necessidade de ajuste desse set point para quê? Para que seja bombeada um volume satisfatório de sangue para a periferia e, por sua vez, essa musculatura que está necessitando desse maior aporte de oxigênio e nutrientes, isso seja garantido para ela, tá? Só que uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o tipo de exercício, né? Porque a pressão arterial ela vai responder em função dos estímulos específicos que você está dando. Então, uma rápida comparação, tá? Nós teremos videoaulas aqui sobre a fisiologia do exercício, fisiologia cardiovascular, mas é só para a gente ver como é que funciona esse aspecto homeostático aqui. Repara que no exercício dinâmico, corrida, né? Você fazer uma bike, um remo, atividade cardiorrespiratória. No exercício dinâmico, a pressão arterial sistólica ela aumenta, óbvio. Por que ela aumenta? Porque a pressão arterial sistólica ela acompanha a frequência cardíaca, tá? Então, se a intensidade do esforço aumenta, a frequência cardíaca aumenta e a pressão arterial sistólica também aumenta.
Então, não se espante se a pressão arterial sistólica ela aumentar, muito pelo contrário, ela tem que aumentar. Até porque um dos critérios de interrupção de esforço do Colégio Americano de Medicina do Esporte é a pressão arterial sistólica se estabilizar frente a um aumento de carga. Né? Você tem um aumento de carga e a pressão arterial sistólica não está aumentando. Isso é um critério de interrupção de esforço, tá bom? Só que, olha uma coisa bem interessante do exercício dinâmico. A pressão arterial sistólica, ela aumenta, mas o que está acontecendo aqui embaixo? Ó, com a pressão arterial diastólica, à medida com que a intensidade está aumentando. A pressão arterial diastólica, ela se estabiliza, lá no final, em intensidades mais altas, a pressão arterial diastólica, ela reduz. Poxa, me confundiu agora. Por que a pressão arterial diastólica, ela reduz? A pressão arterial diastólica reduz porque, anotem isso, que isso é importante, a pressão arterial diastólica, ela acompanha a resistência periférica total. Poxa, então significa que a resistência periférica total está reduzindo? Exatamente. Por que a resistência periférica está reduzindo? Porque o que vai acontecer? Reparem na diferença da pressão sistólica e da diastólica. Se eu pegar aqui, ó, sistólica menos diastólica, eu tenho que é chamado de pressão de pulso. À medida com que a intensidade aumenta, essa diferença ela vai aumentando, ou seja, a pressão de pulso vai aumentando. A pressão de pulso, basicamente, ela retrata o fluxo sanguíneo periférico. Então, reparem o seguinte, o fluxo sanguíneo está aumentando. Se o fluxo sanguíneo aumenta, os vasos sanguíneos, né, existem fatores locais, né, fatores autócrinos que vão atuar nos vasos sanguíneos que vão exercer essa resposta de vasodilatação. Porque se o fluxo sanguíneo aumenta pelo vaso, por exemplo, óxido nítrico, adenosina, bradicininas, são fatores humorais secretados pelo endotélio, tá? E que, por sua vez, eles desempenham uma resposta vasodilatadora bem relevante. Ou seja, se o fluxo sanguíneo para a periferia aumenta, nós vamos ter uma vasodilatação. Óbvio, porque o músculo, né, os tecidos estão precisando de mais sangue. Então, por isso que a resistência vascular periférica, né, ou resistência periférica total, ela vai reduzir. E a gente observa isso aonde? No comportamento da pressão arterial diastólica. Tá? No comportamento da pressão arterial diastólica. Isso é uma das coisas que estão associadas ao efeito hipotensor, né? Porque imagina, se a pessoa, ao parar, interromper o exercício, os vasos vão estar dilatados, esses fatores continuam na corrente sanguínea, né? Os vasos vão estar dilatados ainda, esses fatores continuam na corrente sanguínea. Só que como a frequência cardíaca vai reduzir, a pressão vai cair, mas como a resistência periférica ainda está diminuída, isso vai levar ao que a gente chama de efeito hipotensor pós-exercício. Tá? Existem outros mecanismos também que estão associados à atividade parasimpática, mas aqui já fica uma dica em relação à resistência periférica total. Agora, vamos observar o que acontece, por exemplo, com o exercício isométrico. Isométrico, né, e aqui a gente pode observar em relação à contração voluntária máxima, que é uma das unidades de medidas que se preconiza para a utilização da intensidade dos exercícios isométricos. Né? Então, aqui a gente pode observar que quanto maior for a intensidade, obviamente que a pressão arterial ela vai aumentar também, mas um detalhe importante que nós temos aqui em relação à pressão arterial diastólica. No exercício dinâmico, a pressão arterial diastólica reduzia. No exercício isométrico, a pressão arterial diastólica ela aumenta. Por quê? Porque, nesse caso, os vasos da periferia não estão sofrendo vasodilatação, eles estão sofrendo uma compressão, uma constrição, porque você está fazendo uma isometria, né? Uma contração constante, estática. Então, constantemente, as artérias elas estão sofrendo essa constrição. Então, o que vai acontecer? O fluxo sanguíneo para a periferia vai reduzir. Então, por isso que no exercício isométrico, a sobrecarga pressórica, obviamente, vai ser muito maior do que num exercício dinâmico. Tá? Então, quando a gente percebe em relação, né, aos baroreceptores, tá? Os baroreceptores, de fato, eles parecem ser
o mecanismo assim, o mais fabuloso de todos de controle da pressão arterial, né? Olha, de fato, é um mecanismo bastante eficiente, né? Ele tem um tempo de resposta muito rápido em relação ao controle da pressão arterial. No entanto, existe somente um problema, uma limitação desse sistema. É que esse sistema ele sofre saturação, que a gente chama. Ele pode sofrer adaptação, tá? E esse processo de adaptação é que é um dos gatilhos iniciais para o início, né, dos estágios iniciais lá da hipertensão. Então vamos observar como é que acontece a saturação desses receptores. Então olha aqui, ó, nesse primeiro traçado aqui que está escrito controle, pressão arterial diastólica 80 mmHg, pressão arterial sistólica 120 mmHg. Pressão normal, né, normotenso, que assim a gente chama. Então percebam a atividade do nervo depressor aórtico. Na fase sistólica aumenta a atividade dele, potencial de disparo, na fase diastólica reduz. Só que vamos parar para pensar no seguinte, a pessoa ela foi submetida aqui ao aumento da pressão arterial, aumento de volemia, tá? Ou algum fator vasoconstritor muito potente que promoveu esse aumento da pressão arterial da pessoa. Então a gente pode observar agora que a pressão ela está variando numa faixa lá de aproximadamente aqui 150 por 200, né, 200 e pouquinhos mmHg. Olha o que acontece com a atividade dos barorreceptores, né? A atividade dos barorreceptores, eles ficam constantemente sendo ativados. E depois de um tempo, né, depois de alguns dias que a pressão arterial ela estiver nessa faixa de valor, o que vai acontecer com eles? Eles voltam a operar de maneira normal, como operavam lá na situação de controle, só que com a pressão elevadíssima. Então eles passam a ser ativados no momento da sístole, só que quando a pressão está 200, e, por sua vez, o nervo depressor aórtico ele para de ser estimulado quando a pressão diastólica atinge mais ou menos uma faixa de 150. Então, o que aconteceu? Um ajuste no set point. Então, ele passa a encarar que a pressão normal agora é 150 e por 200, 210. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, é como se o centro de integração ele estivesse sendo enganado de que a pressão está normal e na verdade ela não está, e a gente vai entender o mecanismo disso. Poxa, Silvio, como é que isso acontece? Fiquei muito curioso com isso. Então vamos olhar aqui esse mecanismo, né, lá daquele artigo que eu falei para vocês de 2011. Olha que coisa interessantíssima. Os barorreceptores, né, vão mandar os inputs sensoriais para o núcleo do trato solitário. E lembra que o núcleo do trato solitário ele estimulava via parasimpática e estimulava o bulbo ventrolateral caudal. O que o bulbo ventrolateral caudal fazia mesmo? Ele inibia o rostral, tudo bem? Vamos olhar aqui para o núcleo do trato solitário, tá? Diversos fatores aqui, olha, o núcleo do trato solitário, ele além de ter neurônios, né, que secretam glutamato, ele tem neurônios também inibitórios, né? Nós temos neurônios aqui que exercem um efeito inibitório satisfatório. Então, o que acontece? Muitos fatores, como é o caso da angiotensina 2, né, algumas citocinas inflamatórias, elas podem potencializar essa via inibitória localizada no núcleo do trato solitário. Então, o que vai acontecer? É como se fosse um estímulo inibitório constante no núcleo do trato solitário. Então, o que vai acontecer? O núcleo do trato solitário, ele perde capacidade de integração, ou seja, ele perde capacidade de estímulo do bulbo ventrolateral caudal. Se ele perde capacidade de estímulo do bulbo ventrolateral caudal, porque ele está sendo muito inibido, por sua vez, o bulbo ventrolateral caudal não vai conseguir inibir mais o bulbo ventrolateral rostral. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma atividade simpática mais elevada e uma atividade parasimpática, digamos assim, mais reduzida. É o que nós chamamos de disfunção autonômica, né? Porque o nosso sistema nervoso autonômico tem essas duas subdivisões, sistema simpático e parasimpático. Então, eles precisam estar equilibrados, né?
para os mecanismos homeostáticos, para o controle dos mecanismos homeostáticos. Então, se o simpático começa a aumentar e o parasimpático começa a reduzir, nós temos uma disfunção autonômica, tá? Sobretudo associada a uma disfunção parasimpática. Então, o sistema nervoso simpático fica potencializado e é por isso que uma das estratégias para promover o controle disso, porque a atividade simpática elevada pode promover arritmias e o risco de morte súbita é muito maior. Uma das estratégias é bloquear esse sistema nervoso simpático, já que ele está com uma sobrecarga maior. Então, como é que é feito isso? Né? É o uso de propanolol, o uso de propanolol ou de qualquer outro beta-bloqueador das classes lá dos beta-bloqueadores. O que eles vão fazer? Eles vão frear esse aumento da atividade simpática que está sendo mediada por esse desequilíbrio nesse centro de integração. Então, quer dizer, o centro de integração ele começou a ser modulado e isso, por sua vez, comprometeu totalmente o nosso diagrama de sistema. Então, essa resposta efetora ela vai ser completamente desregulada, tá bom? E existe uma maneira clínica de poder fazer a avaliação disso, que é através da sensibilidade barorreflexa. Existem métodos diferentes para poder fazer a avaliação da sensibilidade barorreflexa, tá? Com variações de postura, tá? Existem, por exemplo, técnicas que a gente consegue avaliar a sensibilidade barorreflexa com estímulos luminosos para ver reflexo pupilar, enfim. Aqui nós temos somente uma explicação de como é que funciona essa sensibilidade barorreflexa, mas o conceito dela não é metodologia, que isso é aula de fisiologia cardiovascular. Então, repara o seguinte, nesse traçado aqui de cima, nós temos lá esse traçado da pressão arterial sofrendo o aumento, a pressão arterial sistólica sofrendo aumento ao longo do tempo. Então, reparem que se eu observar para esse aumento da pressão arterial, olha o que está acontecendo com a frequência, lá com o meu eletrocardiograma lá em cima. Os intervalos entre os batimentos, eles estão se espaçando mais, ou seja, os intervalos estão aumentando. Ou seja, esse aumento de pressão está acarretando na redução da frequência cardíaca. Basicamente é isso, a sensibilidade barorreflexa é o quanto que a frequência cardíaca ela consegue sofrer variações em função do aumento da pressão arterial sistólica. Só para vocês entenderem a importância disso, nós temos aqui, nesse gráfico inferior, uma curva de mortalidade em função de faixas de valores de sensibilidade barorreflexa diferente. Então, essas barras mais escuras, né, representam pessoas que possuem uma sensibilidade barorreflexa muito maior, né? Então, a gente consegue observar que a sensibilidade barorreflexa dessas pessoas aqui é muito maior, e as barrinhas mais claras aqui demonstram que a sensibilidade barorreflexa está muito baixa, ou seja, por mais que ocorra aumento na pressão arterial sistólica, a redução da frequência cardíaca está sendo muito pequena, tudo bem? Essas pessoas, né, que foram monitoradas a sensibilidade barorreflexa delas, elas foram acompanhadas, né, nesse estudo longitudinal aqui a gente pode observar, ao longo de muitos anos elas foram acompanhadas e a gente pode observar que a curva de mortalidade, né, à medida com que ela vai diminuindo mais, significa que a mortalidade foi mais alta, né? E a gente percebe que o grupo que apresentou a sensibilidade barorreflexa aumentada, a curva de mortalidade foi muito baixa. Então, de certo modo, o sistema barorreflexo, ele, por sua vez, ele é um mecanismo de controle homeostático importante para promover o nosso controle da pressão arterial a curto prazo.